Sabe, tem um paradoxo muito fascinante se desenrolando bem agora, na relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Porque olha só, enquanto a política e o comércio mostram uma tensão que só aumenta, o dinheiro está indo na direção contrária, e isso desafia toda a lógica. Vamos tentar entender o porquê disso. Parece bem contraintuitivo, né? Essa manchete resume perfeitamente o nosso quebra-cabeça. Enquanto toda a retórica política aponta para um conflito, os números estão contando uma história bem diferente, uma de benefício inesperado para o Brasil. E essa é a grande questão, certo? Como é que essas duas realidades tão opostas podem existir ao mesmo tempo? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender qual é a dimensão real desse conflito. Ok, vamos começar pelo lado mais visível da história: a hostilidade. E não se trata só de negócios, viu? É uma pressão política bem direta, calculada, vinda lá de Washington. A estratégia de Washington, pelo que as fontes indicam, vai muito além do comércio. O objetivo parece ser usar as sanções como uma ferramenta de pressão mesmo para tentar influenciar o cenário político brasileiro. E a coisa fica ainda mais séria com a ameaça de incluir bancos brasileiros nessa lista, o que, convenhamos, seria um golpe direto no nosso sistema financeiro. E essa pressão política toda não fica só no discurso, claro. Ela se transforma em consequências econômicas bem reais e bem dolorosas, especialmente para o agronegócio brasileiro. E esse número aqui materializa o conflito, 50%. Não é sobre um produto ou outro, não. É uma tarifa sobre tudo. É uma medida drástica, um verdadeiro tarifaço que atinge em cheio as exportações brasileiras para os Estados Unidos. E o impacto, como a gente pode ver na tabela, é simplesmente devastador em setores que são chave para o país. A tarifa sobre o café, por exemplo, pula de 10% para 50%. Para o suco de laranja, o custo por tonelada mais que triplica. São números que realmente ameaçam a liderança global do Brasil nesses mercados. O que essa imagem mostra é o peso esmagador dessas tarifas. Para setores como o da carne, onde o custo adicional pode chegar a quase $3.000 por tonelada, a competitividade brasileira é, aniquilada. Desequilibra completamente o jogo comercial. Mas, no meio desse cenário todo de conflito, acontece uma coisa surpreendente. O fluxo de capital, o dinheiro, começa a contar uma história completamente diferente. É exatamente aqui que o paradoxo se revela por inteiro. E os dados concretos provam isso. A participação do Brasil no índice MSCI de mercados emergentes, que é tipo um guia para os grandes investidores, atingiu o maior nível em anos. Na prática, o que isso quer dizer? Que apesar da tensão, mais dinheiro estrangeiro está sendo investido aqui. A explicação para isso está numa palavra: diversificação. Com a percepção de risco aumentando lá nos próprios Estados Unidos, os investidores globais procuram proteger seus portfólios. Eles não estão abandonando o mercado americano, mas estão redirecionando uma pequena fatia para outros lugares. Lugares como o Brasil. Essa frase do Alberto Ramos, do Goldman Sachs, resume perfeitamente a estratégia. É a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É uma realocação. E o que é uma porcentagem pequena para o gigante mercado americano, para um mercado como o brasileiro, representa um fluxo enorme de capital. Para a gente entender completamente por que isso está acontecendo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma mudança geopolítica bem maior, que serve de pano de fundo para toda essa dinâmica. A gente está testemunhando uma transição fundamental. O mundo, que por décadas operou com base em regras e instituições multilaterais, agora opera cada vez mais com base no poder bruto. A capacidade de um país impor a sua vontade está se tornando mais importante do que os acordos que já estavam estabelecidos. Na prática, isso coloca o Brasil num tabuleiro global mais aberto, com mais espaço para diversificar alianças. A desvantagem? Uma exposição muito maior a choques e sanções no mundo onde as regras do jogo podem mudar da noite para o dia. Então, como é que o Brasil pode navegar nesse cenário tão complexo, equilibrando essa hostilidade comercial com a oportunidade de investimento, e tudo isso dentro dessa nova ordem mundial? Pois é, especialistas como Ted Piccone veem essa situação, que parece alarmante, como uma chance única. Ao diversificar parceiros e usar sua tradição de respeito ao direito internacional como um ativo estratégico, o Brasil pode se posicionar como um pilar de confiança nesse novo cenário global. E essa citação finaliza bem o raciocínio. A erosão da influência unipolar americana acaba criando vácuos de poder, e países com a estatura do Brasil têm a chance de ocupar esses espaços, fortalecendo a sua autonomia no cenário global. Isso nos leva à reflexão final.
No mundo governado pela força, a busca por autonomia é também uma aposta de alto risco. A grande questão que fica é: o Brasil está preparado para pagar o preço da sua própria soberania?